Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E nesse vídeo nós trabalharemos com a ferramenta Bloquear Sombra. Então vamos a ela. Como de costume, vou desenhar alguns objetos simples para a gente aplicar os efeitos. Vou utilizar um polígono também dessa vez. Beleza. A ferramenta de bloquear sombra fica nesse grupo de ferramentas de efeito, junto com a ferramenta de sombreamento. Então é a última opção que a gente tem aqui nessa versão do Corel, bloquear sombra. Para aplicar é muito simples, basta clicar na opção, clicar no objeto e arrastar. Então vamos lá. No caso eu estava com esse objeto selecionado, né? Deixa eu selecionar esse. Vamos lá. Então cliquei e arrastei. A princípio parece que virou um blocão, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Fica um pouco confuso qual que é a parte da frente e qual a parte de trás. Vou aplicar uma cor aqui e tá aí. A mesma coisa nesse daqui, vou colocar alguma outra cor. E vamos fazer também a sombra aqui de bloqueio, né? Bloquear sombra. Vocês podem notar que olhando assim de início parece muito com a ferramenta de extrusão, mas é diferente no seguinte sentido. Essa área preta que ele criou, que é uma sombra de bloqueio, ele é um objeto sólido e muito mais simples do que o objeto gerado pela extrusão. A extrusão forma aquelas linhas, né, justamente da estrutura do objeto. Aqui não, ele simplesmente forma um bloco sólido como uma projeção de sombra do objeto selecionado. Se eu mudar a cor dele aqui, vamos ver como é que muda a cor, ó, aqui em cima. Tá aqui. Se eu aplicar uma linha de contorno, por exemplo, botão da direita, sei lá, no azul, a linha só é aplicada no objeto em si. A gente não existe uma linha aqui, por exemplo, desse ponto. Não existem linhas desse ponto, ok? Então vou mudar a cor aqui também. Então a gente vê que realmente é só uma projeção sólida, fazendo como uma sombra de bloqueio, ou seja, uma sombra simples, sólida, a partir do objeto que a gente projetou. A gente pode mudar, obviamente, a posição dessa sombra. Então posso vir aqui, ó, e arrastar livremente, tá? Então posso colocar em qualquer ângulo que eu quiser. Mas como eu disse, é algo muito mais simples e mais leve do que as opções da extrusão, que eu também demonstrei como é que funciona no vídeo anterior. Então vamos ver o que a gente tem de opção aqui na barra de cima. A gente tem as coordenadas, que são de profundidade e direção, que podem ser controladas também pelo próprio controle aqui interativo. Então se eu mover aqui o número, a gente vai ver que ele vai alterar essa distância, né, que é a profundidade. Deixa eu colocar um valor digitando, que fica mais fácil, né? 30, vou dar Enter, a gente vê que aumentou um pouquinho aqui a projeção. Vou colocar mais ainda, 50. Então tá aqui. É a mesma coisa que a gente pegar no controle e puxar, tá? Aí você faz do jeito que você quiser. Esse controlinho aqui do meio, que a gente poderia... na verdade, se eu ver, é só o centro mesmo. Não, esse aqui não tem a barrinha, confundi. Então aqui a gente tem essa direção. Então eu posso de novo, ó, rotacionar ele a partir do número aqui de cima, ou digitar, por exemplo, 180. Ele vai fazer totalmente para um lado. Ou, sei lá, 70. Inclinado aqui para cima, então é uma rotação a partir do zero e vai rotacionando até 360. E esse controle manual, né, interativo, você pode mover girando essa projeção da sombra de bloqueio. A mesma coisa vale para qualquer tipo de objeto. Inclusive pode ser aplicado também em um texto, ok? Como eu tenho comentado nas outras ferramentas de efeitos. Beleza, vamos às próximas opções. Aqui eu tenho um botão chamado Simplificar. Esse botão Simplificar, para a gente perceber melhor o que acontece, para perceber melhor não, para a gente conseguir perceber, eu preciso aplicar uma expansão de contorno. Vamos fazer isso aqui então, olha só. Esse controle aqui, eu posso aumentar o número. Observem que ao redor do retângulo está começando a formar uma linha com a mesma cor do sombreamento, dessa sombra de bloqueio. Então, do mesmo jeito, eu posso aumentar através do controle aqui superior ou digitar um número. Vou colocar 5, por exemplo. Está aqui. Então, ele criou uma área ao redor do próprio objeto, aumentando como se fosse um contorno extra.
E aí esse contorno extra também influencia na projeção da imagem. Se eu clicar nesse botão, que é o simplificar, ele vai tirar essa área aqui de contorno. Vamos dar um clique. Então ele matou essa área de contorno, mas a projeção da sombra em si obedece essa área de contorno. Então observe que ficou um espaço aqui, um vão entre o objeto e a área do sombreamento. Então para isso que serve esse botãozinho aqui. Se a gente tivesse zerado a opção aqui do expandir sombra, isso aqui não dá diferença, a gente não consegue enxergar, né? Porque não tem um contorno, então não tem como enxergar, né? Simples assim. O próximo é o remover furos. O que isso aqui faz? Deixa eu primeiro colocar sem cor, para a gente enxergar através. E eu vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho dele, para ficar um pouquinho mais compreensível. Tá vendo essa área aqui no meio, ó, esse buraco branco? Deixa eu cancelar a seleção. Essa área branca é um buraco. Se eu mover esse objeto sobre outros objetos, deixa eu jogar para cima, eu consigo enxergar através dele. Vou colocar aqui no canto da página, ou no outro canto da página, tá vendo? É um buraco realmente. Então, se você não quiser que tenha esse buraco, você simplesmente clica naquela opção, vamos voltar aqui, que é o remover furos. Então, ele vai forçar essa sombra a ser projetada, né, a ser criada aqui nessa área que não teria, por conta do tamanho da projeção que a gente fez. Vou desligar esse botão e vou aumentar. O que acontece é o seguinte, se ele for grande o suficiente para ultrapassar a área que formaria o buraco, naturalmente a gente não enxerga, porque está lá para trás, né? Imaginando que está lá para trás do objeto. Se for pequeno, menor, né, a ponto de ter o buraco, aí sim a gente precisa interagir com esse botão para tampar o buraco. Beleza? O que mais? Girar a partir do contorno. Deixa eu lembrar o que é isso. Aqui é para ele fazer a vazão completa ou não desse objeto. Então observe que quando eu estou com algum preenchimento, está aqui, beleza. Ó, não dá diferença nenhuma. Se eu estou com um objeto vazado, ou seja, sem preenchimento, eu enxergo essa área, que seria um buraco, né? Quando eu estou com essa opção desativada. Se eu tiver com ela ligada, que é o padrão, gerar a partir de contorno de objeto, ele realmente vai obedecer toda a estrutura do objeto, inclusive essa área aqui superior, que não é a área do lado da sombra. Se eu inverter essa sombra, só para ficar mais compreensível, funcionaria exatamente o inverso. Vou desligar essa opção, e aí está aqui, ó, essa área fica toda sem preenchimento de sombra, porque a sombra está virada aqui para o lado esquerdo superior, ok? São essas as opções. A gente tem ainda o botão para limpar a sombra, ok? Então não tem segredo, é só clicar e puf, limpou a sombra. E tem mais um botão, que esse aqui é o seguinte, pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca tinha utilizado ele e eu pesquisei, inclusive em documentação do Corel, achei o que dizia lá que faria, mas eu acredito que essa minha versão do Corel tem algum bug que não funciona. Que é esse carinha aqui, ó, sombra de sobreimpressão. Ali estava falando algumas opções de que seria para impressão ou exportação, mas eu fiz teste de várias maneiras e não consegui ver algum resultado. Então, tanto aqui, ou mesmo ao tentar fazer impressão, visualização de impressão, não consegui notar a diferença. Como eu realmente nunca utilizei, então pode ser que eu não esteja sabendo como usar, ok? Então, se alguém souber como usa essa opção, que é a sombra de sobreimpressão, eu agradeço fortemente deixar aí nos comentários, tá, pessoal? Mas eu acredito que para os trabalhos em geral não vai fazer falta, pelo menos eu nunca senti falta dela. Se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrijam aí nos comentários. Só para finalizar, vou fazer um exemplo com uma letra aqui, um texto para a gente ver como é possível também. Vou escrever aqui a letra A. Aumentar, colocar alguma cor de preenchimento e aplicar a mesma ferramenta de sombra bloqueada. Então tá aí, ó. Ela forma uma projeção de sombra simples e que obedece às mesmas coisas, os mesmos parâmetros que a gente viu para os outros dois objetos. Beleza, pessoal? Se curtiram o vídeo, deixa aquele like, aquele joinha bem esperto que ajuda a gente no canal. Se não se inscreveu ainda, clica aí no botão de inscrição e com certeza ative o sininho para vocês receberem notificação nos próximos vídeos que eu vou liberando, ok? É isso por hoje e até a próxima. Fui!